E agora a gente vai poder meditar exatamente em cada uma dessas frases que Jesus falou ali nos seus últimos momentos, né? Até o último momento Jesus estava demonstrando amor. Jesus sofrendo ali, agonizando naquela cruz, derramando sangue dele, sendo zombado. Mas ele estava demonstrando amor até o último momento. E uma dessas frases, né, vocês têm aí no papelzinho, a dona Ilva vai mostrar aí, que Jesus falou foi: tenham sede. Agora vamos imaginar, Jesus, ele é o criador de todo o universo, inclusive de todas as fontes de água, né? De todos os mares, oceanos, né? Rios. E ali, esse criador está dizendo: eu tenho sede. Por quê? Porque ele se esvaziou de toda a sua glória. A Bíblia diz que ele não usando como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou de toda a sua glória, se fazendo homem. Ali ele estava sofrendo como um homem. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe porque ele escolheu passar a mesma coisa. Ele escolheu sofrer o que a gente sofre. Às vezes a gente pode sofrer e achar: ele não vai me entender porque ele é Deus. Não, mas ele se fez homem também. Ele pode entender porque o Deus de todo o universo, ele se fez homem, como a Bíblia diz lá em João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali o Deus Criador estava se fazendo homem e sentindo o que a gente sente por amor a nós, né? Então toda vez que a gente sofrer, a gente tem que lembrar: Jesus também sofreu, ele foi homem, ele pode se compadecer de mim porque ele sofreu o que eu sofro. Mas também tem algo que também é maravilhoso nessa afirmação: tenho sede. Jesus, ele se fez homem porque era necessário ele se fazer homem. Porque ele veio com um propósito: de tomar os nossos pecados, de pagar o preço pelos nossos pecados. E ele, como sacrifício por nós, ele tinha que ser um homem, porque quem foi que pecou? Quem foi que transgrediu a lei de Deus? Não foi a raça humana? Então o sacrifício tinha que ser de um homem. Agora, eu não poderia fazer esse sacrifício. Por quê? Porque eu sou cheia de pecado, cheia de defeito, né? Teria que ser um homem perfeito como Jesus. Ali Jesus, como homem, ele poderia pagar o preço pelo nosso pecado. E a segunda frase que Jesus diz, que a gente vai refletir agora, né? Quem é que pode ler aí? Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo, as pessoas ali zombando dele, blasfemando, né, maltratando. Mas Jesus diz: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa essas pessoas. Mas aquele perdão que Jesus estava conquistando ali na cruz, não era só para aquelas pessoas. Era o perdão para todos nós. Aquele perdão foi estendido a cada um de nós. Porque Jesus se fez homem, ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Quando João Batista olhou para Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício que veio a esse mundo para tirar o nosso pecado. Ele pode tirar qualquer pecado, porque ele morreu naquela cruz, porque ele estava ali. Os homens lá embaixo diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, tu salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. Mas se Jesus tivesse feito aquilo, nenhum de nós poderíamos ser salvos, porque era necessário que o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, derramasse o sangue dele. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, quer dizer, não há perdão de pecados. Se Jesus não tivesse derramado o sangue dele ali naquela cruz, nenhum de nós poderíamos ser salvos, né? Mas a Bíblia diz também: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para Jesus não há pecado que seja grande demais que ele não possa perdoar. Ele pode perdoar todo o pecado, porque ele não desceu naquela cruz, né? Porque ele suportou toda a dor, porque ele derramou como sacrifício. Ele estava ali e ele derramou todo o seu sangue pelos nossos pecados, né? A Bíblia dizia, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ali naquela cruz ele estava derramando o sangue dele para nos conquistar salvação, para nos dar esse presente que é a salvação.
Ele fez isso por amor a nós. Mas a terceira frase, quem é que pode ler aí? Está consumado. Ó, a terceira. A terceira. Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Pronto, ali Jesus deu um brado de agonia mesmo, né? Deus meu, por que me desamparaste? Alguém tem ideia do porquê que o Pai, né, desamparou Jesus? O Pai, né, Deus desamparou Jesus mesmo, por isso que Jesus falou isso, né? Aquele grito de agonia, porque Jesus se sentiu desamparado pelo Pai dele, né? Deus, o Pai dele. E na verdade, ele foi desamparado porque ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ali Jesus estava tomando sobre ele todo o nosso pecado, né? A Bíblia diz lá em Isaías, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava levando o fardo, o peso de todo o nosso pecado. Todas as coisas, é só a gente pensar, todas as maldades que nós fazemos, que a humanidade toda já fez, faz e vai fazer, ele estava tomando sobre ele. Ele estava carregando ali. Então Deus, que é santo, que é perfeito, né? A gente até já falou muitas vezes aqui, Deus é perfeito, ele não pode estar junto com o pecado. Ele teve que virar o rosto para o filho dele. Imagina o sofrimento de Jesus. Às vezes a gente fala muito do sofrimento físico de Jesus, mas esse, com certeza, foi um sofrimento terrível que Jesus passou. Ele, que é perfeito, estava ali como maldito. A Bíblia diz, maldito todo que é pendurado no madeiro, né? Aquele que era pendurado no madeiro era um maldito, né? Era um transgressor. Mas Jesus não era nada disso, mas ele se fez isso. Ele levou o nosso pecado. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Ele se fez pecado ali por mim, pelo seu Hélio, pela Irlândia, por cada um de nós, né? Para a gente entender um pouquinho, porque é algo tão maravilhoso, né, que é difícil da gente entender. Mas eu vou dar um exemplo. Imagine um criminoso, né, alguém que cometeu crimes terríveis e está sendo julgado, né, e o juiz vai dar a sentença dele, aquele criminoso está ali aflito, né, sem saber o que vai receber, né, condenação, absolvição, ele está ali angustiado, e de repente o juiz bate o martelo. Culpado. Sentença, prisão perpétua. E aquele criminoso fica desesperado. Mas de repente, aquele imponente juiz desce da sua tribuna, vai até os soldados que estão ali preparados para prender o criminoso. E ele faz assim: me prenda. Eu vou tomar o lugar dele. Ele merece a prisão perpétua. Mas eu vou sofrer tudo o que ele merece no lugar dele. Pode me levar. Esse é Jesus. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Nós merecíamos a condenação, ele não. Mas a Bíblia diz que era o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Ele sofreu tudo isso. E a quarta frase, o que é que diz? Está consumado. Está consumado, né? Tetelestai, a palavra grega, né? Bem famosa para isso, está consumado, é tetelestai. E essa palavra, né, tetelestai, tem 3 sentidos, que eu queria falar aqui para vocês. Primeiro, é de uma dívida quitada. Vamos supor que o seu Elton tem uma dívida num banco, e ele trabalha e chega lá e paga a dívida. Ele recebe uma declaração de que está paga. Tetelestai, está pago. Estou livre da dívida, seu Elton diz, porque eu paguei, estou livre da dívida. Pronto, o primeiro sentido do tetelestai é esse. Jesus pagou a dívida por nós. Quando ele disse tetelestai, quando ele disse está consumado, ele estava dizendo, eu paguei a dívida do seu Wellington. A dívida de dinheiro não, a dívida muito maior que nós jamais poderíamos pagar.
que é a dívida dos nossos pecados. Né? Nós nunca poderíamos pagar essa dívida, mas Jesus disse, eu quitei. Né? O escrito da dívida, ele cravou na cruz, a Bíblia diz, que era contra nós, a dívida que era contra nós, ele cravou na cruz, naquela cruz ele quitou. E agora, quem quiser, tem essa dívida paga por Jesus, porque ele disse, está consumado, tetelestai, a dívida está paga. O segundo sentido é o sentido de uma missão cumprida. Por exemplo, vamos supor que a Cleia deu uma missão para a filha dela. Ela tem que fazer aquele trabalho que a Cleia mandou ela fazer e ela tem que completar totalmente aquele trabalho. E aí no final do dia a filha dela vem e diz, mãe, cumpri, terminei. Tem esse sentido, né? Tetelestai, a missão está cumprida. Deus deixou essa missão para o filho dele, né? O plano de Deus era que Jesus passasse por tudo aquilo para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus para Jesus era que ele morresse para nos salvar. Então Jesus disse, tetelestai, Pai, a missão está cumprida. Eu terminei, eu completei a missão. E o último sentido da palavra tetelestai é alguém compra uma posse, né, uma propriedade e vai pegar o registro. Depois que ela recebe o registro, aquela propriedade é dela, porque ela conquistou, né? Ela pagou a propriedade, ela recebe a escritura, o direito de posse daquela propriedade. Tetelestai também tem esse sentido. E quando Jesus estava dizendo tetelestai, está consumado, Jesus estava dizendo, pronto, o direito ao céu está garantido a todos que quiserem. O presente da salvação foi conquistado para todos que quiserem a salvação. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, Jesus ele estava conquistando o céu, a salvação, né? De maneira que nós não precisamos mais fazer nada para conquistar a salvação. Não são as nossas obras, não são as nossas caridades, por mais que seja bom, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer caridade, a gente tem que, né, ajudar as pessoas, mas não há nada que nós precisamos fazer para conquistar a salvação. Porque tetelestai, Jesus consumou, Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Ali na cruz do Calvário, ele sofreu tudo aquilo, pensando em cada um de nós. É maravilhoso você saber que Jesus ali estava pensando em você. Se só existisse a Cleia, a Dona Ilva, o seu Hélito no mundo. Cadastro para tu fazer. Pronto, já estamos terminando. A gente vai parar nesse ponto, aí a gente continua os outros depois. Então, se só existisse a Irlande, a Cleia no mundo, Jesus teria suportado todas aquelas dores, todas aquelas zombarias. Jesus teria suportado toda a dor de ser separado do seu Pai, né? Naquele momento de agonia, por causa dos nossos pecados, porque Ele nos amou. A Bíblia diz, Jesus tendo nos amado, tendo amado os seus, amou-os até o fim, até o último momento. Jesus ali naquela cruz, ele poderia estar gemendo de dor, ele poderia estar sofrendo e agonizando em suas palavras, mas não, ele estava demonstrando amor até o último momento. É muito amor. Jesus nos ama muito. E o que é que ele quer de nós? Ele quer que nós reconheçamos que nós precisamos dele, que nós somos pecadores, que não há outro meio de salvação além dele, que é necessário a gente ir até a cruz, né? A gente reconhecer que a gente precisa nele, que ele fez tudo. O que é que eu preciso fazer agora? Recebê-lo no meu coração, né? João 1,12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando a gente crê de todo o nosso coração nisso daqui, no que Jesus fez por mim,
eu sou pecadora, mereço o inferno, mereço a condenação. Mas ele conquistou uma salvação maravilhosa através do seu sangue derramado ali naquela cruz. E quando eu me arrependo dos meus pecados e convido, invoco Jesus, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? É simples assim. Não há nada que nós precisamos fazer. Nós só temos que clamar a Jesus. Amém? Amém.